Quem que estava a passar também daí? Quem? Aquele bom samaritano. Quem é? Jesus. E a Bíblia diz que estava de viagem. Significa que Jesus, quando ele veio de viagem e tinha pressa de salvar o homem caído para poder ir. E a viagem dele não é horizontal, é o quê? Vertical. Quer dizer, ele veio, estava de viagem para voltar. Razão pela qual mesmo nós, aqui na Terra, não nos perdemos, estamos de viagem, depois nós voltamos. Estamos juntos? Esse samaritano, Jesus Cristo, ele estava de viagem, é ele que foi e encontrou o homem que estava destruído, estava na desgraça, que estava abatido, que estava sequestrado, e ele vem como hóspede de viagem, e ele chega, trata aquela pessoa, depois vai embora, que somos nós. Razão pela qual, querido, tome a posição de adorar a Deus, em qualquer momento estamos aí. Nós vivemos apenas um dia de vida. Não seja enganado com isso que está acontecendo, não seja enganado com o mundo, não seja enganado com o dia a dia. Estamos para ir embora. Estamos de viagem. Observamos? Estava de viagem, por aquele caminho chegou até ali. Chegou até ali. Quando viu o homem, Ficou com muita pena dele. E ele somente tem misericórdia de nós. Ficou com muita pena, sim? Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal. Isso. Jesus, quando coloca ele no próprio animal, leva ele até na hospedaria, casa do hóspede. Quando chega na hospedaria, ele fica com esse homem um dia. Sabe o que é hospedaria? Hospedaria é igreja. Igreja é o lugar onde são tratados aqueles que estão feridos. Jesus, o verdadeiro Jesus, quando te encontra, seja na rua, você está ferido, você aceita, ele te leva para a igreja, onde você vai receber um tratamento diário até a vida dele. Verdadeiro Jesus não te deixa na rua. Verdadeiro Jesus te leva até a igreja e ele te entrega ao cuidador, que é o pastor. Então, ele leva à hospedaria, cuidou dele durante um dia. E quando ele cuida dele durante um dia, o que ele fez depois? Vamos. 35. Dia seguinte, entregou 2 moedas de prata. Vamos, 2 moedas. Diga comigo, 2. 2 moedas. Deu a quem? Ao dono da pensão. Ao dono da pensão. O dono da pensão, o dono da hospedaria é quem? É o pastor. Essas 2 moedas, escuta bem, essas 2 moedas, sabe quais são? Aquelas 2 que haviam sido perdidas aqui. E quais são essas 2 moedas? São os 2 mandamentos. Ele dá ao pastor os 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos, porque aqui está dizendo, é parábola. Estou a decifrar a parábola. Quando ele dá essas 2 moedas ao pastor, estava a dar os 2 mandamentos, como aconteceu com Moisés. Moisés, quando ele estava a dirigir o povo, o Senhor disse, suba ao meu encontro, quero te dar 2 tábuas. Quero te dar os 2 mandamentos, para que você possa cuidar deste meu povo. Significa que esse que cuida aqui, ele tem que ter as 2 moedas. Se ele não ter as 2 moedas, ele vai matar esse hospedeiro, vai matar. Jesus, quando chega, dá essas 2 moedas. Partindo dessas moedas, e ele diz o quê? Tome conta dele. Tome conta dele. Com essas 2 moedas. Como que eu posso tomar conta de vocês? Com a palavra? Com os mandamentos, quer dizer, ame o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma. Adore o único Deus, o Todo-Poderoso. Não adore outro Deus no céu, na terra, nem debaixo da terra. Não adore imagem. Essa é a primeira moeda. A segunda moeda, ame a este. É o seu próximo. Mas ensinando a ele como adorar a Deus. Essas 2 moedas é que trazem solução daquele que está ferido. É através dessas 2 moedas que nós curamos as pessoas, curamos as vidas. Agora, o que acontece é que essas 2 moedas foram dadas ao dono da casa, que é o pastor, que é o líder. E esse líder tem que dar ao povo. Esse povo deve receber do líder. Razão pela qual no monte não foram dados todos. Quem foi dado é Moisés. Moisés para ele dar também ao povo. Quer dizer, o Senhor nosso Deus, ele dá ao líder
a quem ele confiou o povo, ele dá, então, partindo daquilo que ele colocou no líder, que o povo possa receber lá. Que o povo sinta-se abençoado lá. Que o povo receba lá. Jesus deu a este aqui. Quer dizer, este tinha uma casa, esta igreja, e este tinha altar, que é este, e este altar, ele que confiou, que deu os 2 mandamentos para ele poder transmitir ao povo de Deus. E este povo, para poder receber, precisa obedecer ao seu líder, obedecer o que é transmitido